Bem-vindo ao InCore Talks, o podcast do InCore HC-FM USP. Olá pessoal, hoje vamos falar sobre um novo episódio do InCore Talks, que é pedir um teste genético para cardiomiopatia dilatada e veio uma variante patogênica. Quais são os próximos passos? Então, meu nome é Bianca Lindencamp, eu sou médica geneticista com residência pelo Hospital das Clínicas e sou médica do Cardiogen. E hoje comigo está o Dr. Silas Furquim e a doutora Natália Olivetti. Silas, quer se apresentar um pouquinho? Olá a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Silas Furquim, sou cardiologista formado aqui pelo Instituto do Coração, fellow em insuficiência cardíaca e transplante, e sou um dos cardiologistas do Centro de Medicina de Precisão em Cardiologia, o Cardiogen. Olá pessoal, eu sou a Natália Olivetti, também sou cardiologista formada aqui no InCore. Sou arritmologista clínica, tenho doutorado em cardiologia aqui pela USP e também trabalho aqui no grupo do Cardiogen, no laboratório de genética do Instituto do Coração. Tá bom. Então, para ilustrar um pouquinho, a gente trouxe um caso clínico, que eu acho que é a rotina de muitos cardiologistas, né? Então, é um paciente de 35 anos, sexo masculino, está em acompanhamento por uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. A fração de ejeção está em 39%, uma classe funcional 1, 2. Está com as medicações otimizadas, bem aderente, e ele já investigou as principais causas de IC. Já fez angiotensina coronárias, que não mostrou nenhuma lesão, já tem sorologia para Chagas, que também veio negativa, não tem nenhum antecedente de hipertensão, não teve uso de nenhum tipo de droga, aumento de QT, não tem nenhuma valvopatia primária, e aí o cardiologista que estava acompanhando resolveu solicitar um teste genético. Foi feito um aconselhamento pré-teste, né, que foi explicado o que era esse teste, os possíveis resultados, e então esse paciente fez a coleta e voltou com o resultado, e aí de cara aparece, foi identificada uma variante patogênica no gene da lamina. Então a primeira coisa é, o que a gente faz com esse resultado, como que a gente interpreta? Então, como geneticista, a gente está um pouco mais habituado a receber esses resultados, mas dentro de todas as áreas, inclusive na cardiologia, isso tem se tornado rotina. A primeira coisa que a gente vai ver é qual é o gene que veio a variante identificada, qual que é a evidência desse gene com alguma doença. Então, no caso da lamina, a gente sabe que é um gene que tem relação com cardiomiopatia dilatada. Qual é a classificação da variante? Então, terão outros episódios para falar sobre essas classificações. Nesse caso, é uma variante patogênica e se o padrão de herança é compatível. Então, por exemplo, se é uma variante em heterozigose e o padrão de herança é autossômico dominante. Então, nesse caso, seria compatível. Então, realmente, nesse resultado, veio uma variante patogênica em lamina, compatível com o fenótipo. E aí, doutora Natália, como que você vai passar essa informação para o paciente? Esse cenário, como a doutora Bianca bem pontuou, para a gente interpretar o teste genético, sempre a gente tem que partir de um bom diagnóstico clínico. Então, a gente começa pela avaliação do fenótipo e isso é essencial. Depois, uma boa indicação desse teste genético, né? Então, tipo de teste genético, se foi bem indicado e tudo mais. E a partir de então, o aconselhamento genético. Então, é super importante que o paciente passe, antes mesmo de coletar o teste genético, para uma consulta com um geneticista ou com um cardiologista habituado que possa explicar por que ele está colhendo o teste, quais são os possíveis resultados, e isso vai reduzir o estresse associado ao resultado do teste e facilitar esse momento, então, que é quando o paciente recebe o teste genético, né? Esse cenário, então, o paciente tem uma cardiopatia dilatada, é um paciente jovem, já foram investigadas as principais causas, né, mais prevalentes, e ele não tem nenhuma outra causa. E foi encontrada uma variante patogênica no gene associado à cardiomiopatia dilatada. Então, um cenário mais confortável aí da gente passar o resultado para o paciente, né? Porque o teste genético, ele confirmou a causa molecular daquela cardiomiopatia. Então, a gente consegue explicar que, de fato, o teste genético explica o quadro clínico que esse paciente apresenta, e o que é importante é o cardiologista sempre se perguntar se aquele resultado faz sentido para aquele quadro clínico, né? Isso, essa correlação genótipo-fenótipo é fundamental, né? Exato. E, bom, então, agora qual que é o impacto disso para o tratamento que está sendo feito? Doutor Silas, pode comentar? Sim, primeiramente, o paciente teve uma boa avaliação clínica, né? Então, lembrar que o teste genético é uma avaliação complementar, então ele teve bem definido o diagnóstico dele de cardiomiopatia dilatada. Então, o tratamento inicial tem que ser instituído para
o quadro de cardiomiopatia dilatada para insuficiência cardíaca. Classe funcional ali 2, então ele é um paciente que merece todas as medicações que tem impacto em mortalidade e sobrevida para esse quadro clínico. Mas, uma vez que a gente tem a causa molecular dessa cardiomiopatia dilatada, que não é mais um quadro idiopático, a gente tem uma variante patogênica na lamina, isso pode trazer implicações próprias para esse tipo de situação. Por exemplo, nós sabemos que pacientes classificados como genótipo positivo, ou seja, um paciente que tem uma variante patogênica ou provavelmente patogênica relacionada com o fenótipo, eles têm maiores eventos cardiovasculares, maior risco de arritmia, maior risco de evoluir para insuficiência cardíaca avançada. Então, é um paciente que desde já merece um segmento mais próximo, avaliações periódicas e que tem um risco de evoluir apesar do tratamento instituído, né? Isso também tem implicações na resposta ao tratamento, né? Hoje em dia a gente tem um sinal de bom prognóstico que é o remodelamento reverso. E, em geral, pacientes de genótipo positivo têm menores taxas de remodelamento reverso. A lamina, em especial, é um dos que tem baixas taxas de remodelamento reverso. Então, não me espantaria que esse paciente não tivesse uma melhora de fração de ejeção após a terapia otimizada. Diferentemente, por exemplo, da titina, que tem mais de 50% dos pacientes vão ter um remodelamento reverso, que é a melhora da fração de ejeção. Então, o tratamento medicamentoso ele não vai ter uma droga específica até o momento para a lamina, mas vai te orientar a fazer o segmento desse paciente de forma aí mais periódica, com mais cuidado e saber os riscos associados a esse achado do teste genético. Obrigada, Silas. E eu acho que agora eu queria chamar a Natália para conversar um pouquinho também. Então, justamente, tendo uma variante nesse gene que muda um pouco o cenário, a gente vai ter que talvez reestratificar os riscos desse paciente, reavaliar os riscos de arritmia. Será que ele tem indicação de um CDI agora? Como que você avalia isso no seu consultório? Bom, então, diante de um resultado de uma variante patogênica em lamina, né, a gente sabe que a lamina ela é uma proteína que faz parte do envelope nuclear. E as laminopatias, dentro das cardiomiopatias genéticas, elas são laminopatias em que a gente já tem estudos mostrando curva de sobrevida com maior risco de desfecho secundário, desfecho primário, desfecho arrítmico e risco de evoluir para IC avançada, transplante. Mas mais do que isso, a lamina faz parte do grupo dos genes de alto risco de morte súbita. O que é isso? Desde 2019, tem sido pontuadas nas nossas diretrizes da cardiologia que lamina, fosfolamban, desmoplaquina, há um grupo de genes que a gente pode ter risco do paciente ter uma morte súbita cardíaca de forma dissociada da fração de ejeção. Até então, a morte súbita cardíaca relacionada à insuficiência cardíaca vinha acompanhando pacientes com fração de ejeção abaixo de 35%. E é por isso que a indicação de cardiodesfibrilador, o CDI, a indicação primária seria para pacientes com fração de ejeção abaixo de 35% sintomáticos a despeito de terapia medicamentosa já iniciada, né? No entanto, o que se observou é que pacientes com variantes patogênicas nesses genes de alto risco para morte súbita, eles podem apresentar uma morte súbita cardíaca mesmo com uma fração de ejeção razoavelmente preservada. Então, pacientes em que a gente tenha uma fração de ejeção abaixo de 45%, que não seria esperado que tivesse uma morte súbita, e a gente pode perder esse paciente, que em geral são pacientes jovens, por volta aí da terceira, quarta década de vida, o que é bastante preocupante. É claro que a gente tem as indicações que são mais bem estabelecidas, que são as indicações de CDI para profilaxia secundária, né? A gente não pode se esquecer disso. Então, recuperados de parada cardíaca, pacientes que tenham taquicardia ventricular sustentada, pacientes com síncope arrítmica. Mas aqui a grande novidade, a grande atualização do ponto de vista das miocardiopatias e arritmia é a indicação de CDI e profilaxia primária, que sempre é um cenário mais difícil, principalmente para pacientes jovens, né, da gente conseguir tomar essa decisão e definir isso com o paciente, né?
Mas a laminopatia, pacientes que tenham variantes patogênicas e que tenham fenótipo clínico, tem uma cardiomiopatia dilatada, a gente deve ter uma individualização da indicação de CD e profilaxia primária. Então, é baseado no que essa nova indicação de diretriz? A gente tem estudos já mostrando preditores de risco genes específicos, não só para os genes de alto risco de uma forma geral, em que a gente deve considerar alguns fatores individuais quando a fração é abaixo de 45%, mas lá na lamina especificamente, a gente tem estudos multicêntricos muito interessantes que mostraram que ela tem preditores específicos. Então, sexo masculino, a presença de taquicardia ventricular não sustentada, se a variante for uma variante truncada, se o paciente tiver já algum distúrbio de condução associado, são os fatores de riscos principais associados aí ao risco de morte súbita nesse cenário. Então, a presença de pelo menos 2 desses fatores de risco, desde o consenso de especialista do Heart Rhythm em 2019, já é uma indicação, classe 2A, e a nova diretriz da ESC 2023 tem sido até um pouco mais flexível nesse sentido, que se o paciente tem fração de ejeção abaixo de 45% e algum fator de risco, já deve ser considerado. Claro que a gente tem que levar em consideração também os riscos associados ao cardiodesfibrilador e individualizar essa indicação na profilaxia primária com pacientes jovens, que sempre é uma situação desafiadora para o cardiologista. Com certeza. E agora também, fazendo um adendo, a gente está tendo mais calculadoras de risco gene específica, né? Isso está começando a ter para lamina, para a desmoplaquina. Então, provavelmente esses pacientes estavam lá nos estudos que definiram uma fração de ejeção menor de que 35%, porém o teste genético não era disponível, né? Agora, com a disponibilidade do teste, nós estamos começando a ter cortes específicas, né? Exato. Cortes para lamina, cortes com pacientes com variantes em desmina, desmoplaquina. Então, acho que a tendência é caminhar para essa individualização, né? Não sei o que você acha, Natália. Sim, cada vez mais a gente tem conseguido individualizar, então, a indicação do CDI, e isso é muito importante para a gente conseguir, de fato, aplicar a medicina personalizada, né? Que seria a gente conseguir selecionar o melhor tratamento para esse paciente especificamente. E nisso a gente sai um pouco desse cenário de ter alguns pacientes que vão se beneficiar, outros não. Quanto mais preciso a gente conseguir ser nessa indicação. Para a lamina especificamente, uma coisa que é importante comentar é que eles evoluem para o distúrbio de condução. E essa é uma situação desafiadora por vários aspectos. Primeiro, que limita o tratamento da insuficiência cardíaca, que a gente sabe que o beta-bloqueador é fundamental. E na prática a gente vê pacientes jovens, entre 30 e 40 anos, o cardiologista está tentando iniciar o beta-bloqueador, o paciente não tolera, porque já é bradicárdico e tudo mais, e eles muitas vezes têm distúrbio de condução associado. Então, por esse motivo, se o paciente com variante patogênica em lamina já tem um distúrbio de condução, ele já tem uma indicação a princípio de marca-passo, né? Mesmo que seja para suporte terapêutico e não por síncopes, nesse caso a gente deveria considerar já um upgrade para um cardiodesfibrilador, um marca-passo que também vai tratar as taquiarritmias caso ele apresente uma morte súbita, para evitar que a gente depois, o paciente colocou o marca-passo comum, daqui a pouco ele tem 2 fatores de risco e tudo mais, você vai ter que fazer uma nova cirurgia para fazer um upgrade de dispositivo. Então, a recomendação já a classe 2A, se o paciente com uma laminopatia tem indicação de marca-passo comum, de você colocar o cardiodesfibrilador direto. Então, são recomendações muito específicas, né, que estão entrando aí nas novas atualizações, mas que podem ajudar o cardiologista a tomar decisões que são difíceis. Interessante notar também que, em específico, essa calculadora para lamina, nesse estudo que avaliou o risco, ele também ele foi efetivo em indicar, mas ele também foi efetivo em não indicar, né? CDIs que seriam desnecessários, né? Então, isso traz, assim, benefícios para ambos os lados, né? Tanto para evitar o risco de morte súbita, como para aplicar aí uma intervenção de forma inapropriada. E aí, eu acho que outra coisa que é importante falar aqui a gente está falando de um paciente, mas ele tem toda a família dele. Né? Uhum. E aí, então, a gente vai ter que fazer o levantamento do histórico, a gente pode construir heredograma na consulta, pode ser que realmente ele seja o primeiro caso, não tenha mais ninguém com um histórico conhecido.
ou pode ser que quando a gente fizer esse levantamento vai ter vários casos de morte súbita na família, alguém que já transplantou. Então, a gente tem que fazer o rastreamento dos familiares. Então, a gente sabe que pessoas com variantes patogênicas em genes associados a miocardiopatias podem ser assintomáticas, né? A penetrância não é completa, como a gente já falou algumas vezes. Então, o ideal é que todos os familiares de primeiro grau passem numa consulta de aconselhamento. Muitas vezes eles vão ter que ser testados também, e quem tiver a variante, ou seja, o genótipo positivo, vai ter que ser acompanhado, vai ter que ser feita uma reavaliação desse fenótipo, e essas pessoas vão ter que ser seguidas ou até mesmo terem que fazer um acompanhamento com tratamento clínico mesmo, né? Mas a gente tem, nesse cenário, então, a gente acaba identificando algumas pessoas que têm a variante e que, por enquanto, não tem nenhum fenótipo. Porque todos os exames, até o momento, foram negativos, foram dentro da normalidade, os exames clínicos, a pessoa não tem nenhum sintoma. O que a gente faz nesses casos? Essa situação é interessante. Nós temos aí no exemplo um paciente caso INSE com uma variante na lamina. A gente pode pesquisar essa mesma variante nos filhos, por exemplo, né, nos familiares de primeiro grau. Aqueles que não têm a variante têm um baixíssimo risco de desenvolver aquele fenótipo. Então, esses familiares não necessitariam de uma avaliação seriada, sequencial e uma vigilância ativa. Porém, aqueles com a variante merecem uma avaliação inicial. Nesse momento, muitas vezes você já faz o diagnóstico de um quadro ali subclínico. Você já tem uma dilatação de VE, você já tem um realce tardio, você já tem alguma alteração estrutural inicial. Esse é um bom momento para começar a seguir o paciente e fazer um tratamento precoce. Porém, também tem a situação onde você tem a variante naquele familiar de primeiro grau e, após a avaliação clínica, ele não tem nenhum sinal de cardiomiopatia dilatada ou de arritmia e você está numa situação genótipo positivo, fenótipo negativo. Esse paciente merece uma avaliação seriada, porque existe um risco dele desenvolver o fenótipo ao longo da vida. E essa periodicidade, as diretrizes já trazem algumas recomendações. Ela depende da faixa etária que o paciente está. Mais jovem, de 0 a 5 anos, se orienta uma avaliação anual. Porém, esse risco, se ele não manifesta, não expressa o fenótipo conforme vai ficando mais velho, esse risco vai reduzindo. Então, a periodicidade entre as avaliações vai aumentando. Acima de 50 anos, você poderia indicar uma avaliação a cada 5 anos, porque se esse paciente já com 50 anos, portador da variante, não expressou ali o fenótipo, o risco está cada vez mais baixo, apesar de não ser zero, né? Então, ele também merece essa avaliação, porém você pode ir espaçando essa avaliação com o passar do tempo. Tá bom. Acho que é isso que a gente tinha para conversar hoje. Espero que tenha ajudado um pouquinho a interpretação desses resultados. A gente vai ter vários episódios com outros cenários clínicos diferentes. Queria agradecer a doutora Natália, ao doutor Silas e obrigada. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, obrigada. Você ouviu mais um episódio do InCor Talks, o podcast do InCor HC FM USP.